Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir os capítulos 16, 17 e 18 do livro de Apocalipse. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 16. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro flagelo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo flagelo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. O sexto flagelo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo flagelo. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Apocalipse, capítulo 17. A grande prostituta e a besta. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição.
O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis, que estão com o Cordeiro. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse, capítulo 18. O anúncio da queda da Babilônia. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome.
e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os lamentos dos admiradores da Babilônia. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar e marinheiros e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus! E também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. A ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja. E nunca, jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra. Porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 16, 17 e 18 do livro de Apocalipse, que falam sobre o juízo de Deus derramado sobre o pecado, a queda dos sistemas que se opõem a ele e o chamado urgente para o seu povo permanecer separado do mal. Apocalipse capítulo 16. Neste capítulo, as taças da ira de Deus são derramadas sobre a terra. Diferente dos selos e das trombetas, aqui o juízo é direto e completo. Mesmo diante de sinais claros da justiça de Deus, muitos não se arrependem,
mas blasfemam contra ele. O capítulo mostra que Deus é justo em seus juízos e que o coração humano, quanto endurecido, pode resistir até o fim. Aqui aprendemos que o juízo de Deus revela sua justiça. A falta de arrependimento não vem da ausência de sinais, mas de corações que se recusam a se render. Apocalipse capítulo 17. Aqui é apresentada Babilônia como um sistema corrupto, sedutor e opositor a Deus. Ela simboliza o poder político, religioso e econômico que se levanta contra o Senhor e persegue os santos. Apesar de sua aparência poderosa, seu fim já está determinado por Deus. Aqui aprendemos que nenhum sistema humano que se levanta contra Deus permanece. O que parece forte aos olhos do mundo é frágil diante do Senhor. Apocalipse capítulo 18. Este capítulo descreve a queda definitiva de Babilônia. O mundo lamenta sua destruição porque lucrava com ela, mas o céu se alegra, pois a justiça de Deus se cumpriu. Deus faz um chamado claro ao seu povo: saiam dela, povo meu, para não participarem dos seus pecados nem dos seus juízos. Aqui aprendemos que Deus chama seu povo à separação. Não devemos nos apegar aos sistemas deste mundo, mas viver alinhados com o reino eterno. Refletindo sobre esses textos, Apocalipse 16 nos mostra que o juízo de Deus é justo e revela a necessidade urgente de arrependimento. Apocalipse 17 nos alerta sobre sistemas que se opõem a Deus, mas que já têm a sua queda decretada. E Apocalipse 18 nos chama a sair do pecado e a não nos misturarmos com aquilo que Deus está julgando. Que hoje o nosso coração esteja sensível à voz do Senhor, que não endureçamos diante da sua correção, que não nos apeguemos aos valores deste mundo e que escolhamos viver separados para Deus, firmes no reino que jamais será abalado. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!